Olá, comprei uns e-books muito interessantes e vim mostrar para vocês um deles. Sim, eu tô de pijama até agora. Acordei então. Pois é, foda-se. Presta atenção no conteúdo, não presta atenção em mim, não. O e-book chama 29 Sinais de Autismo. Ele é da Raiane Reis, que é mãe de autista. E esse e-book, ele traz coisas interessantíssimas que passam despercebido pra gente, né? E que o meu laudo de autismo indica. Mas quando a neuropsicóloga falou isso, eu não entendi isso como sintoma de autismo. Ela disse que eu tenho muita capacidade de concentração para fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou então para mudar rapidamente de uma tarefa para outra, eu consigo logo concentrar na outra e executá-la, mas que a transição é mais lenta. Eu tenho dificuldade na transição. E eu achei isso interessante porque esse e-book traz como um dos sintomas, ele vem aqui e fala em dificuldade nas transições. Eu achei isso muito, muito, muito interessante. E é algo que assim, né? Olha só. Crianças com risco para TEA têm mais dificuldades na transição, ou seja, de passar de uma atividade para outra. Elas muitas vezes ficam presas a essas atividades ou objetos e ficam muito irritadas ou alteradas quando o adulto tenta interromper o que ela está fazendo para apresentar outra atividade ou objeto. Elas tentam manter o mesmo objeto ou ações e não aceitam variações. Foi o que aconteceu comigo no teste. Eu fiquei irritada na mudança. Mas logo consegui engatar e fazer. Não é dificuldade em executar. É dificuldade ou irritabilidade, né? Muita alteração emocional na transição. Isso é muito interessante. Outra questão, lembrando, gente, que eu tô falando das minhas características, tá? Eu tô lendo esse e-book e lembrando de características minhas. E que podem não estar presentes em outros, mas tem outras características que eu não tenho e que vão estar presentes em outros autistas, né? Ela fala nesse e-book também sobre isso aí é uma coisa mais comum em todos, sobre a dificuldade do autista em usar a imaginação. As crianças com TEA apresentam dificuldade em brincar com jogos de imaginação, jogos simbólicos que precisam de pensar algo, criar algo ou representar algo que esteja presente, né? É o brincar de faz de conta. O autista, ele tem uma concretude de raciocínio e ele não consegue lidar com coisas lúdicas. O pessoal fala, Adriana, você é muito criativa. Não, não sou. Eu aprimoro ideias que eu vi em algum lugar. Mas criar mesmo, eu vejo que eu não sou capaz. Eu não tenho imaginação do nada. Eu consigo aprimorar bastante coisas que eu já vi, né? E é essa concretude do autismo de não saber lidar, não entender segundas intenções, não saber lidar com metáforas e ter essa dificuldade em usar a imaginação. Outra característica minha é a hiperreatividade. Aqui no e-book ela fala, as crianças com hiporreatividade são as apáticas, né? Já a criança hiperreativa pode apresentar uma resposta muito mais exacerbada, reagindo de uma forma eufórica demais ou com uma irritabilidade comum. Eu sempre tive uma irritabilidade em comum. Nesse aspecto, é importante ressaltar que existem algumas características de personalidade que podem dar respostas semelhantes a essas. Então,
Isso pode ser um sintoma do autismo ou afastado outros sintomas de autismo. Isso pode ser apenas uma característica de alguns tipos de personalidade. No meu caso, eu acho que são as duas coisas. Mas hoje eu tenho isso um pouco controlado, mas como é que eu vou dizer? Eu lembrando de situações em que eu reagi de maneira hiperirritada a alguma coisa, eu lembro de amigas reclamando que eu sou muito reativa e tal, e eu acho que tem muito disso aí. Outra questão muito interessante que eu achava que era toque e que é do TEA é enfileirar objetos. Isso até hoje eu gosto de fazer, né? Aqui no e-book ela fala: crianças com risco para o TEA possuem um jeito diferente de brincar e gostam de agrupar objetos lado a lado com uma certa fixação e rigidez. No meu caso, eu chamava de mania de organização. Então, eu tinha que ficar... Não é que eu tenho que ficar enfileirando, mas as coisas têm que estar na ordem, sabe? Se eu tô aqui com um monte de tampinha espalhada no chão, vamos colocar ela numa fileira, vamos colocar ela assim num quadrado ou em círculo, não deixa tudo bagunçado assim, não. E aí, na hora de enfileirar ou de colocar em círculos ou em quadrados, vamos organizar por cor, entende? Então, eu achava que isso era toque, mas essa coisa de colocar tudo dentro de um padrão, provavelmente é do TEA. Por fim, sobre o que ela fala nesse e-book, a questão notória que é o isolamento e a falta de interação social, né? Isso é típico do autismo também. E ela diz: as crianças com autismo possuem como característica a falta de interação social, baixa reciprocidade, baixa tolerância a locais com muitas pessoas, pouca iniciativa em alguns casos, preferem até se isolar em algum lugar, de costas ou em algum cantinho. No meu caso, não é uma... Hoje eu sei lidar com isso, hoje eu apresento mais reciprocidade. Hoje eu consigo não ficar totalmente isolada, mas e também não ficar na muvuca. Porque eu nunca fui de me isolar, eu sempre gostei de muvuca. Mas de uns tempos para cá eu observei que isso realmente é estranho para mim. Mas eu gosto de estar na muvuca de longe. Eu não sei se vocês entendem isso, né? Por exemplo, onde eu moro, eu adoro contar que eu assisto Carnaval de Camarote, porque a muvuca passa toda na minha porta, eu acho aquilo lindo, mas eu tô aqui da minha janela, curtindo, dançando, sem estar no meio daquele povão. Então, eu gosto de muvuca, mas eu não gosto de estar, não me sinto bem no meio da muvuca. E é claro também, aqui são o que eu peguei de prevalência em mim, das coisas que ela fala, mas existem muitas outras coisas em mim de autismo que o laudo identificou e que eu, por ser Asperger, consegui mascarar desde criança. Então, talvez as pessoas não vejam em mim características de autismo e agora, depois, quase um ano depois do diagnóstico, eu estou aprendendo que eu imito, que eu mascaro coisas que eu achava que eram minhas, que na verdade não são. Mas aí a gente faz um outro vídeo depois, acho que eu até já tenho sobre isso, mas eu quis fazer esse vídeo mesmo por causa dessa questão que eu achei o mais interessante, que a gente não vê em outras coisas que a gente estuda sobre o autismo, que é isso que ela chama de dificuldade nas transições. Essa irritabilidade exagerada
quando você vai mudar de uma tarefa para outra, quando você vai mudar o foco de atenção. Isso está no meu laudo, eu não tinha compreendido como sintoma de autismo, e tá aí nesse e-book que eu recomendo muito, que é 29 Sinais de Autismo, da Raiane Reis. Ele vem junto com um outro e-book que se chama 117 Brincadeiras, que é uma obra também muito interessante para quem é mãe de autista. Compra essa obra e vão vir outras muito interessantes. Tchau para vocês.